Cordiais saudações em nome de Jesus, com a permissão e com a bênção de Deus, nós iniciamos mais uma apresentação da série Lideranças do Cristianismo, Confrontos e Debates. Tema: Triunfo sobre a Escola Teológica Adventista do Sétimo Dia. Um assunto de grande importância dentro do nosso contexto religioso, este grupo religioso que defende a observância ou a vigência da lei de Moisés ou lei de Deus. São dois termos idênticos e não há diferença quando nós falamos lei de Deus ou lei de Moisés dentro do contexto do povo hebreu. Então, um tema muito, mas muito oportuno, que está sempre sendo debatido no meio religioso. Nós vamos apresentar de forma muito simples, de forma muito prática, sem exagerar em conceitos teológicos, sem recorrer a termos em outros idiomas, em hebraico ou grego. Nós vamos apresentar, então, de forma muito rasteira e breve, alguns argumentos que vão, primeiro, tirar a sustentação da base teológica adventista do sétimo dia, no que diz respeito a essa exigência da observância da lei de Moisés. Nós vamos demonstrar também que são verdadeiros inimigos do Evangelho. Por que são verdadeiros inimigos do Evangelho? Ora, porque não pregam o Evangelho da forma que Jesus ensinou e ordenou que fosse pregado. Vamos pegar alguns textos utilizados por esta escola teológica, principalmente o texto de Mateus capítulo 5, do versículo 17 ao versículo 20, o qual eu passo a ler agora de forma bem superficial, para tratar de forma superficial, mas a leitura agora seria interessante, então vou ler esse texto, que é um dos textos, se não o texto mais importante utilizado por essa escola teológica. Vamos lá, Mateus capítulo 5, a partir do versículo 17. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então, segundo os adventistas do sétimo dia, Jesus veio apenas para fazer uma renovação da lei de Moisés. Ele veio apenas para reforçar a observância dessa lei. Então, ele não veio para revogar, ele não veio para cancelar. Isso é muito discutível. Muito. E por pegarem esse texto fora do contexto, na próxima apresentação a partir da próxima apresentação, nós vamos trabalhar esse texto e vamos entender os motivos pelos quais nós afirmamos são grandes inimigos do Evangelho. Falam mais da lei de Moisés do que do próprio Evangelho. E por que o fazem? Porque pegam textos fora de contexto. Esse é um texto. Então, na realidade, Jesus teria vindo apenas para reforçar ou dar um novo fôlego, ou revitalizar ali a observância da lei de Moisés. Morrer na cruz, ele morreu na cruz, então, como forma, como um ato de incentivar ou motivar a observância dessa lei. Um outro texto ainda dentro desse texto de Mateus 5, 17, os termos que foram entregues por Deus lá no Monte Sinai para Moisés, todos esses termos estariam valendo. Então, a lei, nós vamos observar, ou se guarda por completo, ou nada feito.
não existe ou não existia dentro do contexto do povo de Israel a observância parcial da lei de Moisés. Nós vamos observar também, nós vamos trabalhar também o entendimento de que a lei ela era considerada a constituição do povo de Israel, já que eles viviam uma teocracia. Então, se todos aqueles termos continuam valendo, inclusive a parte penal também deveria ser aplicada, porque não existe lei sem penalidade. Então, nós vamos também tratar este aspecto da lei, o aspecto penal, e vamos observar que eles mesmos não estão vivendo de acordo com o que essa lei que tanto defendem, ela preconiza. Um outro texto muito utilizado pelos adventistas do sétimo dia se encontra lá em Romanos, capítulo 3, versículo 31. Olha o que o apóstolo Paulo diz: anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Então, o apóstolo Paulo, segundo o entendimento adventista, continuou vivendo, continuou observando aí todos os termos da lei de Moisés, uma vez que a cruz não removeu essa lei. Ou seja, Deus ainda estaria falando através de dois mediadores: Moisés, o mediador da antiga aliança, e Jesus Cristo, o mediador da nova aliança. Para nós finalizarmos essa breve fala de hoje, vamos abrir em João capítulo 1, versículo 17. Diz assim um texto: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Lei e evangelho são compatíveis ou incompatíveis. Nós vamos demonstrar aqui que ou se vive pela lei ou se vive pelo evangelho. Não tem como viver pelos dois estilos de vida, ou não tem como viver mediante o cumprimento dos termos das duas alianças, ou dos dois testamentos, do Antigo Testamento, firmado com Deus através de Moisés, que os adventistas vão a todo custo ensinar que na realidade não é antigo, não é velho, e que foi renovado, ou através do Evangelho. No nosso entendimento, na nossa leitura do texto bíblico, ou se vive pela lei, ou se vive pelo Evangelho. São circuncidados? Os adventistas do sétimo dia, eles pregam, eles ensinam sobre a circuncisão, que era o primeiro passo para se guardar a lei de Moisés. Nós não podemos trabalhar a lei de Moisés sem falar de circuncisão. Então, nós vamos abordar, como eu disse no início, alguns pontos que vão demonstrar que este grupo religioso, na realidade, é um grande inimigo do Evangelho. O espaço também se encontra aberto para dúvidas, para algumas colocações, caso algum irmão, caso algum leitor ou alguém que esteja acompanhando queira fazer algum comentário, acrescentar algo para enriquecer o estudo ou a palestra, sintam-se à vontade para participar. Então, vamos encerrar fazendo uma oração. Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, agradecemos pelas nossas vidas, agradecemos, acima de tudo, pelo Teu amor que foi manifestado através de Jesus. Nos ensina cada vez mais a conhecermos essa graça, a conhecer essa mensagem, a mensagem do Evangelho, que é a única mensagem que pode salvar o homem, a única mensagem que pode levar o homem para a presença do Senhor na eternidade. Abra os nossos corações, as nossas mentes, para que nós possamos ter o entendimento
e o discernimento da tua palavra e fazermos a tua vontade, acima de tudo, buscando a leitura correta do texto bíblico. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.